Começando mais um Podcast, um programa que hoje vai ser colorido por aqui. Vamos falar do universo das tintas, não é verdade, Andressa? É isso mesmo, a gente tem o prazer de receber a Marisete, que é presidente da PPG. Um papo que vai ser muito legal. Conteúdo incrível, gratuito para vocês. Então deixa seu like, curta, compartilha com todo mundo que vai ser sensacional, hein? Exato, para chegar em mais pessoas que hoje vai ser incrível essa entrevista. Mas vamos lá, né? Iniciando, Marisete, prazer em recebê-la aqui. Como que você consegue administrar tantos pratinhos aí? Conta pra gente um pouquinho mais sobre as suas frentes de atuação. Eu sou chairperson, né? Sou chair de SG, porque eles não sabiam nem o nome que ia dar. Era só homem, então ficou o nome da posição. Eu faço parte do Citivesp, né? Da diretoria do Citivesp, que é o sindicato patronal do ramo de tintas, do setor de tintas. E que horas você dorme? Eu sou do conselho da Anshan e sou do conselho da Junior Achievements também. Então, assim, se você somar, são 7 chapéus que a gente brinca um pouquinho. Meu Deus, e como isso? Como fazer isso no dia a dia, né? Porque são muitas frentes para olhar. Na verdade, a minha prioridade é a empresa, né? Sim. E as reuniões de conselho são a cada 2 meses, então você consegue administrar a agenda, né? E os tópicos, porque eu gosto desses... Eu estou porque eu gosto, né? Gosto de entender outras coisas e tal. E aí são coisas que eu faço após, tipo, uma leitura, me aprofundar em algum tema. Eu faço depois, porque não é um peso, é uma distração para mim, né? Ai, que bom. Então, eu acabo me preparando para as reuniões de conselho. Você né? usa inteligência artificial para isso? Também. Ai, é prático demais, né? Nossa, eu Me adoro resuma. Eu adoro ela falando no meu ouvido. Eu falo, tá, repete de novo, só para eu gravar de novo, por favor. E ela vai falando, adoro. É super útil hoje, né? Então, hoje em dia, se você conseguir administrar bem a agenda, eu brinco muito, né, que nós mulheres, né, mãe, esposa, dona de casa, profissional, quantas atividades você tem hoje no dia? Então, se você consegue administrar isso... tem que dar um jeito. Não, mas é verdade, mas é um desafio, né? Porque, assim, claro que a gente tem tecnologia hoje que nos apoiam, que ajudam, né, a gente se aprofundar em assuntos, Sim. ou na correria de entrar numa reunião, alguma coisa, deixa eu entender um pouquinho melhor aqui, então acho que isso é Sim. muito relevante, né? Sim. Então, você usa hoje muito a tecnologia ao seu favor? Uso a tecnologia para ajudar, porque nós temos que ganhar tempo, né? Hoje, Sim. a velocidade das informações, né, que vem a nós é muito rápida. Então, você tem que estar preparado para tudo isso, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade assim que eu tenho, né, de um perfil de mulher como você. Quando você era mais nova, né, no que você se formou, o que você tinha esse olhar já, eu quero chegar lá, como que foi que você desenhou o seu papel de líder hoje, estratégica, né, para sua carreira? Como foi isso? Onde você começou? De onde você veio? Conta um pouquinho pra gente conhecer um pouquinho. Quem é Marisete? Quem é Marisete? São 40 anos, né? Você tem tempo para isso. Nossa, ela tá ótima, gente do céu. Tem filhos, né? Na idade da Andressa. Ia ter orgulho de falar, vem aqui, a minha mãe é gata. Isso aí, vai parecer como irmã. E trabalha, hein, gente? Então, o trabalho não traz... gente acabada, traz gente bem. Tem que fazer uma carreira que gosta, senão não fica bem. Não, mas como que eu comecei, né? Eu sou formada em administração de empresas com bacharel em comércio exterior. Me formei aos 17 anos, ou melhor, entrei na faculdade aos 17 anos. E quando eu entrei na faculdade, eu falei, bom, preciso começar a trabalhar para pagar a faculdade. Sim. Né? Eu venho de uma família aí de 4 irmãos. Eu fui a única que me esforcei aí para conseguir fazer a faculdade, sempre decidindo os meus caminhos, né? E, para falar a verdade, eu nunca desenhei e nem esperava chegar na posição que eu estou hoje. Eu acho que eu sempre fiquei tão focada na entrega de resultados, sempre, que as coisas vão acontecendo. Né? Eu acho que, acredito muito que você tem que canalizar suas energias, né, para aquilo que é bom, e eu acho que isso veio de encontro e me trouxe até aqui. Muita coisa aconteceu dentro desses 40 anos. Então, eu sou formada em administração, fiz pós em marketing, tenho um MBA em marketing também, e dentro da minha trajetória, né, aos 17 anos, eu acredito que eu comecei a desenhar um pouquinho o que seria o meu perfil no dia da minha entrevista. Que eu cheguei para fazer a entrevista, era para uma
uma função de temporária para o departamento jurídico, eu ia ser secretária do diretor jurídico da BASF, era por 3 meses, né? E eu cheguei, ele começou a me entrevistar, ele falou assim, você tem experiência? Naquele momento, eu tive que ter um posicionamento. E aí eu percebi, acho que a minha vida vai ter que ser assim. Posicionamento rápido, pensar rápido, ter a criatividade e ter o posicionamento. Eu falei assim, não tenho, mas também se ninguém me der oportunidade, como que eu vou começar a ter experiência? Ótima resposta. Ele olhou para mim, naqueles segundos, eu falei, bom, arrisquei 50%. Ou eu tô dentro ou eu tô fora. E ele falou, não, você começa na segunda. Olha! E aí depois terminou o meu contrato e eu voltei como efetivo. Trabalhei bastante tempo na área de engenharia de segurança e meio ambiente, focada mais na área de Product Stewardship. E aí eu comecei a andar. Eu tive dentro da base, eu fiquei 32 anos e eu tive 15 posições. 32 anos? Com 15 posições. Caramba! Então, assim, caminhei em todas as áreas os segmentos de tintas, tá? De todos os segmentos possíveis, desde arquitetônico, como industrial, de repintura automotivo. E eu fui, aos poucos, ganhando espaço, né? Eu acredito que o meu pontapé inicial para a área comercial foi em marketing, então em 1997, mais ou menos, eu recebi um convite do nosso vice-presidente da época, né, que ele tinha visto, na época eu era auditora de qualidade para fornecedores, ele tinha visto uma exposição minha de um relatório, ele gostou, me convidou para fazer parte de uma área que se chamava serviços de marketing. E aí eu tive que ser, de novo, audaciosa, né? E falar, ok, mas eu preciso fazer uma pós em marketing, porque eu terminei a minha faculdade de administração e eu preciso ter algum conhecimento de marketing, porque eu quero me dedicar e seguir essa carreira. Ele falou, tá bom, então a empresa vai te ajudar. Ai, que legal. E aí eu comecei. E depois de 2 anos eu já comecei a assumir uma posição de liderança em marketing. E aí de várias... Gente, que demais, seu perfil era incrível. Unidades. Eu tô aqui, assim, ó. Olha aquelas crianças assistindo desenho. Sabe aquela assim, referência, inspiração? A gente tá aqui assim, ó. Muito legal. Mas é aquilo que eu falei, né? Quando eu entrava num determinado segmento, eu falava, bom, o que eu posso fazer para ser boa nisso? Né? Sempre olhando o meu autodesenvolvimento, né? E eu acho que sem se preocupar em assumir essa ou a outra cadeira, mas se preocupar como eu poderia entregar melhor. E eu acredito que foi isso a minha vida inteira, né? Então foi marketing, depois me chamaram para a área resultados, comercial. Né? Exato. Porque, queira ou não, independente do que aquilo representa, você era uma pessoa ali dentro da empresa que tinha uma tamanha importância, mas que às vezes as pessoas não se enxergam assim, né? Elas se enxergam tipo, eu sou uma profissional, estou aqui fazendo o meu e tal. E não, e você sempre foi de desafiar, tá? Você quer isso, eu preciso aprender isso. E provando que tudo que te deram de munição, você foi lá e fez muito bem feito, né? E sabe uma coisa? Nós temos que acreditar em nós mesmos, né? E se for para provar alguma coisa, prove primeiro para você. Não precisa ficar fazendo porque o outro está olhando, porque você quer essa ou aquela cadeira. Porque isso tudo é momentâneo. Então, como eu fiquei... E tem muita rixa também, né? Dependendo que você está trabalhando numa BASF da vida, né? Mas a gente vê empresas assim, essa disputa de cadeira, essa coisa, nossa, torna um negócio tão pesado que você esquece, né? Do real propósito, né? Eu acredito que você desfoca, né? Você acaba prestando atenção em outras coisas, ao invés do que realmente, né? É o que vai mudar, vai te levar para outro patamar. E aí eu fui para a área comercial. E aí foi Que delícia. Para mim foi muito bom, porque eu gosto desse relacionamento com pessoas, gosto de entender, né, o que o outro quer, até mesmo sem saber o que ele quer, né, que ele quer aquilo. Então, assim, o que você pode levar para, né, como vender aquilo. Então, eu aprendi muito. Hoje eu tenho não só clientes, tenho amigos, né, que eu fiz ao longo do tempo. E isso, para mim, é o que vale, né? No final do dia, é isso que vale, esse relacionamento, você conseguir desenvolver pessoas, você conseguir levar
isso para o próximo ponto. Isso é muito legal, né? Quando a gente tem esse vínculo que inicialmente é de CNPJ, quando você transforma em CPF e você constrói relações muito saudáveis e amigos para a vida toda, né? Não é só essa questão de negócios. Eu acho isso incrível quando tem essa relação. E isso parte quando você trata com verdade, quando você não está empurrando nada para a pessoa, você simplesmente está trazendo uma solução para um problema que ele tem ou que ele nem pensou isso é incrível, porque vendedor que empurra, né, gente, confesso que já está meio atrasado isso, precisa ser mais estratégico e ser uma pessoa mais maleável e entender o que realmente o cliente quer, né? Sim. Só que eu acho engraçado porque a gente está fazendo isso com maior naturalidade, mas é um mercado muito masculino, né? Então eu fico pensando que assim, óbvio, né, teve vários desafios, mas eu acho que isso também foi um desafio para você, ou você também não olha para isso como você também não olhava para a cadeira? Como foi isso? Para falar a verdade, quando eu comecei, imagina, 40 anos atrás, esse mercado de tintas era muito masculinizado, né? Não tinham muitas mulheres, né? Não tinham, até mesmo em cargos, por exemplo, de engenharia, você não via tantas mulheres, você no ramo de tintas era muito masculinizado. Imagina uma mulher entrando numa oficina mecânica para falar qual era o tipo de tinta que você tinha que pintar o carro, né? Nossa. Então, ao longo desses 40 anos, eu passei por várias situações. Foi uma transição. Eu fico muito orgulhosa que hoje eu vejo muitas mulheres no segmento já, né, principalmente no setor de tintas, então tanto em laboratório, na parte química, como em campo, né, com vendas, com assistência técnica. Isso foi uma evolução, mas eu passei por várias, né, até mesmo uma história, né, de eu entrar num cliente e estava na linha no processo e veio um funcionário da empresa rápido falando com o meu funcionário, o que a secretária está fazendo lá no meio da produção? Não. Então, olha só como que era, né? Cabeça, então, as mulheres tinham trabalhos administrativos, outros papéis, não ficar lá no meio da linha de produção, né? Olha só. Então, isso tudo foi me mostrando posturas que eu tinha que assumir em determinadas situações. Mas sem se masculinizar. Com certeza. Porque nós tem mulheres que acabam precisamos se masculinizando para poder falar, né? É muito... Acaba sendo uma loucura isso, né? Sim. Eu acho que é muito de postura, né? E quando você passa pelas situações, eu sou muito introspectiva. Eu gosto de analisar o porquê que aconteceu aquilo. Eu gosto muito de analisar o problema olhando de fora, não de dentro do problema, né? Então, eu gosto de olhar o problema por fora, entender por que aquela situação ocorreu, né? E qual que seria a minha melhor postura em determinadas situações. Eu acho que esse nível de maturidade você vai adquirindo com o tempo, né? E você não precisa se transformar. Então, hoje, eu sou essa Marisete aqui, ou se você me encontrar no shopping, é a mesma Marisete. Nós não precisamos trocar de máscaras, né? Para os papéis que nós desempenhamos, no meu ponto de vista. Porque isso demanda muito de você, né? Você é uma pessoa única, né? Então, você pode realmente entender como você tem determinadas posturas nos ambientes que você está. Mas você não precisa mudar a sua essência por conta disso, né? Então, você vai se comportar num restaurante X de um jeito, de outro, é a mesma coisa, né? Não tem que tirar a sua essência e quem você é, né? Eu sempre fui vista na empresa, assim, quando passava qualquer tipo de situação de assédio moral, alguma coisa assim, por ser mulher, ou bonita, ou enfim, né? Tá ali porque saiu com alguém, sabe? Umas coisas assim que você tem que ouvir, que você fala, meu Deus do céu, e eu trabalhando que nem uma louca. Mas eu acho que é quando você se assume, né? E eu já fui vista muito como brava. Nossa, a Vanessa é brava. Ela é meio bravona, mas não é. Mas é por conta disso. A gente precisa se posicionar muitas vezes de alguma maneira para... Ninguém sabe como estar do outro lado como mulher, né? Claro. Então é mais difícil. Então é legal você ter passado porque, assim... isso vira exemplo para outras mulheres. Hoje é legal que você deve ter visto essa linha do tempo, né, acontecendo, né, com várias mulheres que não estavam ali na linha da indústria, né? Então, ver hoje, falando, nossa, que legal ver parte disso, né? Porque parece umas flores, né, ali no meio, né? A coisa mais linda. Porque a gente vê, às vezes eu passo em alguma obra perto do metrô, eu vejo algumas mulheres saindo, eu falo, gente, que incrível isso, entrando só homens. Então é legal a gente sempre conversar esses assuntos e falar que está todo mundo em casa mesmo. Hoje em dia ainda existe algumas
coisas, mas são muito menores, né? Então, o nosso espaço, graças a Deus, ganhou. Ontem eu estava vendo a história da Leila, também do Palmeiras, que tem uma história fantástica também. Ela vive num meio totalmente masculinizado. Sim. E está ali representando, mostrando resultado, fazendo negócios. Então, isso é fantástico, né? Admirável mesmo. Né? E tudo vem, isso para mim é uma construção, né? Você falou da Leila também, é uma construção, né? Veio construindo isso. E tudo vai acabar se desembocando onde? Na postura. Então, se você tem uma postura legal, baseada, né, no respeito, em códigos de ética, de compliance, tudo isso vai formando a sua imagem, né, a sua reputação dentro do ambiente que você está representando. Então, acho que isso é muito importante, né, nós termos consciência disso. O respeito, né, as situações os códigos de ética, de compliance. E você foi líder de várias isso, posições, né, e provavelmente você deve ter tido equipes muito masculinas, né? Sim, Tem alguma área que é mais... não sei o termo, mas que acaba sendo mais masculinizada, né, nesse sentido? Tipo, a área comercial, a área de marketing, você sente mais flexibilidade nesse sentido por você ter transitado por diversas áreas? Eu acredito que hoje ainda aquelas que se relacionam, as áreas comerciais que se relacionam mais com carros, eu estou falando de tintas, tá? Segmento automotivo, de repintura automotiva, que tem mais a ver com aqueles esportes que os homens gostam, né? Sim, mais do que as mulheres em termos de carros, essas coisas. Eles têm hoje mais homens do que mulheres. Não que não tenham mulheres. Hoje nós temos na empresa vendedoras para esses segmentos, então já teve essa evolução, né? Mas ainda tem um pouco mais de homens do que mulheres. E assistência técnica também, né? Aquela parte que você tem que ficar mais tempo nos processos de clientes, então você acaba tendo um pouco mais do gênero masculino do que do gênero feminino. Muito legal. Mas ainda você percebe que tem essa transição, mas ainda tem ainda algumas áreas que são um pouco ainda sensíveis, né? Mas vamos mudando isso aos poucos. Tempo ao tempo, né? E são 32 anos de BASF que você ficou, passou por diversas áreas. A sua posição final foi na área comercial ou você teve outra? Eu fiquei muitos anos na área comercial de tintas. Tá. Nos últimos 3, 4 anos na BASF eu fui para químicos. E aí eu fiquei com a área de planejamento estratégico, com controladoria, inovação, algumas áreas ali nesses 4 anos. E foi quando eu tomei também a decisão, né, do momento, falei assim, não, quero voltar para o ramo de tintas, quero voltar para negócio, porque o que me encantou na área comercial é você administrar um negócio, né? Você liderar um PNL, você ter o seu objetivo e a base de marketing me ajudou muito, né? A visão estratégica. Então você ganhava muito mais agilidade, né? No que você vai, nas suas ações, na condução do time. Então a área de business me deu uma bagagem bastante boa. Eu queria voltar. E eu falei até conversei com meu marido, eu vou montar uma consultoria, já que eu quero voltar. Depois de 32 anos, né, as pessoas já estão pensando na aposentadoria, não é? Pessoal, assim, né, depende da pessoa, seu perfil eu acho que não. Aí, vou te falar que eu tô pensando desde já. Aí eu falei, 32 anos, pô, então vou montar minha consultoria, que é mais ou menos o que as pessoas fazem, né? Vou me aposentar, monto uma consultoria, eu vou para um conselho, né? E aí eu falei, vou montar minha consultoria, deixei tudo ajeitadinho, parei em dezembro, quando foi janeiro a concorrência me chamou. E aí em fevereiro a PPG me chamou, eu falei, plano B vai ter que esperar. Te encantou a proposta? Não teve jeito, eu voltei para a área comercial de tintas e eu estou há 9 anos, falei para meu marido, mais uns 2, 3 anos, tá bom, né? 35 anos trabalhados, tá bom, né? Já se foram 9 anos. Uau. E dentro desses 9 anos, 9 posições. Gente, você é fantástica. É a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Não, eu acho que você coloca velocidade nos negócios. É isso que acontece também. Por isso que você cresce tão rápido. A empresa fica assim, meu Deus, vamos explorar mais ela aqui. Vamos explorar mais aqui. Aqui, ó, agora você vai vir pra cá, porque é isso. Eu acho que quando você traz... Tudo que se resume do que a gente faz é resultado. Tá batendo o resultado ali. O pessoal olhou, mas por que a gente foi tão bem esse mês? Por conta disso. E eu acho que essas coisas vão acontecendo naturalmente.
E por isso que a gente admira tanto você como profissional, porque o perfil é muito legal. Sim. Né? E é difícil, eu acho que faltam muitos profissionais hoje em dia com esse tipo de perfil que entra na empresa e fala, tá, o que eu posso abraçar aqui para fazer o melhor, Eu cito as pessoas hoje com uma preguiça de fazer, tem que ir lá, sabe? Aí você fica assim, não, amigo, pelo amor de Deus, vamos, é isso aí. sabe? Brinquei uma vez com ela, falei, nossa, acho que com 45 eu paro. Eu tô com 42 e quase indo pro 3, já assim. Vamos fazer mais negócios? Vamos fazer mais... O que a gente pode fazer? Ela fica assim, Vanessa, pelo amor de Deus, mais uma empresa, não, eu não, porque a terceira empresa pode ser e tal. Mas porque a gente não, eu não consigo parar, eu vejo coisas que faltam no mercado, que tem que acontecer. E dentro de uma empresa é a mesma coisa. Então a empresa olha para um perfil como o seu, não é à toa que hoje você é presidente, para não perder ela, a gente fez certinho, não perderem ela, porque essa profissão nem eu gostaria de perder. Então por conta disso, porque você performa muito bem em todas as áreas que você transita, né? Isso é incrível. Na verdade, é aquilo que eu falei para você, né? Primeiro você tem que ter o poder de resiliência, e quando você não está preocupada em alcançar ali uma posição, porque para mim, de novo, né? É ego, tudo momentâneo, né? Eu não tenho essa questão de status. O que me realiza, o que me motiva é ver o resultado no final do mês. Né? É ver que eu consegui desenvolver um profissional, por exemplo, né? Que eu sou muito people também. Sim. Você conseguir desenvolver um profissional que está entregando, que está performando melhor. Que coisa melhor que o líder? Não tem, né? Então, como você falou, né? Que você gosta de ver sempre as coisas acontecerem. Sim. Eu acho que eu sou assim também. Isso que me motiva e sempre procurar algo diferente, fazer algo, né, a mais, né? Então, por isso que eu tenho alguns outros chapéus, mas assim, sempre tentando fazer alguma coisa, entregando alguma coisa diferente, a mais. Porque o mundo que nós vivemos hoje, se você não entra se você não acompanha a velocidade, porque hoje nós falamos a nova palavra, né, o rupt, né? Porque a rapidez com que as coisas vêm acontecendo, elas são imprevisíveis. Você hoje não consegue ter uma previsibilidade às vezes, de uma mesma situação que aconteceu no passado, ela não é linear. Você não vai ter basicamente o mesmo resultado que você teve no passado, às vezes com a mesma situação, porque depende de muitos outros fatores, né? E nós temos a tecnologia vindo, você falou, né, de inteligência artificial, então, quer dizer, é muita coisa. Se você não acompanha isso, né, está preparado, eu falo que hoje você tem que estar preparado para alguma coisa que você nem sabe que está por vir, né? Mas você já tem que estar lá no sinal de alerta, né, para algo que virá. E não é fácil, né? Não é fácil, né, com rotina, dia a dia. Com a rotina, com o dia a dia, com tudo que acontece, né? E você não é sozinha, né? Você tem todo um pessoal aí que depende de você também. Então, isso é legal, você estar na mesma sintonia com eles, mas estar ligado no que está acontecendo. Porque senão você não consegue dar o seguinte passo, né? Sim, mas hoje você acha mais importante o resultado ou o legado que você pode deixar? Hoje, depois de 40 anos? Isso. Ah, o legado. O legado. Os dois são importantes para você, por isso que eu quis fazer essa pergunta provocativa. Porque eu acredito que o resultado é uma coisa que vem comigo já faz tempo, né? E depois de tanto tempo de dedicação profissional e o que me move é a energia, você falou da idade, a idade é um número, né? Eu acho que a energia é o que faz, é o motor, né? É o que faz a gente Estou retomando as vagas, né, das famosas cabeças brancas, né? Sim. Você vê? E tem uma empresa especialista nisso, você contrata profissionais ali e, gente, tem clientes que pedem pra gente, né? Sim. Inclusive pra gente, fala assim, eu quero que quem for me atender sejam pessoas com cabeça branca, o famoso cabeça branca. A gente olha assim e fala... Sério, nada contra os mais novos, gente, pelo amor de Deus. Cada um tem a sua importância, eu acho, né? Porque a cabeça do jovem tem o frescor, as ideias ali diferentes, né? Do momento que eles vivem. Mas os mais velhos, a gente tem pica. Esse negócio de aposentar com 60 anos já passou, porque hoje o velho é considerado depois de 70, porque se você treina, faz um esporte, esquece, você tem pique. E aí você vai ficar parado com tanta riqueza, né, de tudo que você já viu, já vivenciou, você até morou fora, você comentou com a gente, né? Como que foi isso? Ficar longe da família, de todo mundo. Exato. Foi uma decisão de ir sozinha, foi a decisão, né? Eu tive uma proposta... Isso em que ano? Foi em 2021, no meio da pandemia. Uau! Né?
Então foi um aprendizado assim enorme, que foi um dos fatores também que deram mais uma guinada na minha vida, né? E eu tinha que decidir, ou eu ia sozinha, ou eu podia ir com meu marido. Meus filhos já estavam grandes, né? Sim. Cada um com as suas atividades e objetivos aqui dentro do Brasil. Eu falei, não vou mudar a vida de todo mundo por minha causa. Nós decidimos em conjunto, né, que eu iria sozinha. Eles foram, me visitaram, então, né, sim, administrávamos. Mas foi mais pelo desafio. Eu sou também movida a desafios, né? Então o desafio era... No 2021 nós tivemos o Texas Freeze, então estava faltando matéria-prima, né? Tinha escassez de matéria-prima, problemas de logística, não tinha mão de obra e tinha inflação, né? Até o meu chefe na época que me convidou, ele falou, olha, estamos com inflação, estamos com isso. Eu falei assim, estou vindo da América do Sul, fica tranquila, esse é o nosso dia a dia, né? A gente está super acostumado. Bom, nós estávamos falando, né, de ocupar cadeiras diferentes, que antigamente não tinham mulheres, né? Eu fui a primeira mulher a ocupar uma cadeira, principalmente uma mulher de fora, né? Dos Estados Unidos, a ocupar essa cadeira de negócio para Américas. Que legal. Então, eu assumi em 2021, eu era General Manager responsável por Américas, do segmento de tintas industriais. E com tudo isso que eu falei para vocês, né, de desafio, nós conseguimos entregar. Eu recebi um resultado, né, o que nós chamamos retorno sobre venda, num patamar de single digit, né, e em 2 anos entreguei com 2 dígitos. Olha. E 2 dígitos bem robustos, né, sim, para a empresa. E foi um momento que eu falei, bom, então já o nosso compromisso aqui já foi atingido, sim, né? Então agora eu quero voltar. Quero outros desafios. Quero voltar pro Brasil. E existia essa vaga de responsável global da tecnologia de tinta em pó, né? A PPG vem investindo bastante na tecnologia de tinta em pó, por ser uma tecnologia sustentável. Nós podemos falar disso daqui a pouco. Ah, eu quero saber. Queremos. E eu falei, tudo bem, então assumo. Então, como é global, eu não preciso estar em Pittsburgh, porque eu fiquei 2 anos em Pittsburgh. Aí eu falei, vou voltar, então posso ficar em São Paulo, né? São Paulo tem linha direta, né? Voo direto para muitos lugares aí do mundo. Aí eles falaram, mas by the way, né? A propósito, nós queremos que você assuma mais uma cadeira. E foi quando eles falaram para assumir a cadeira da presidência da região. Ai, que legal. Então, eu falei, uau, vamos lá. Vamos lá, né? estamos então, no caminho. Lá, vamos ver, né, o que nós podemos fazer. Eu perguntaria depois, fazer o que tem depois da presidência? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo? Só para eu entender. Mas você me falou de legado, né? E eu acredito que quando nós assumimos posições como essa, tem que começar a pensar um pouco nisso, né? O que você quer deixar realmente, né? Depois de tanto tempo, né? De legado. Então, eu sempre falei para o pessoal, eu quero... a região, obviamente, você tem uma empresa, você tem outras potências, Estados Unidos, China, tal. Você não vai ser do tamanho dessas potências ou maior do que essas potências. Mas o que eu quero deixar é que nós sejamos, né, como empresa aqui, uma referência, uma região de referência para o grupo. Então, é isso que nós trabalhamos. E um outro legado que eu não poderia deixar de falar é o capital humano, né? Então, eu quero que a PPG, quero deixar esse legado de que a PPG seja uma empresa atrativa, né? Tanto quem está dentro não queira sair, quem está fora queira entrar. Tá? Então, eu trabalho muito nisso. Né? Você falou dos jovens, né? Eu aprendo muito com os jovens. Qual é o jogo de cintura que nós temos que entender? Às vezes, uma pergunta... que vem do nada, te abre assim, sabe? Um mundo de ideias que você pode trabalhar. Então, porque às vezes eles têm algumas perguntas, colocam pela imaturidade, às vezes, né? De não ter experimentado algumas situações, mas aquelas perguntas, com a experiência, com a maturidade, essas duas coisas juntas te abrem, né? Sim. Então, eu falei, não, como que a gente pode atrair né, os jovens também, né, para a empresa?
Então esse é o legado, são as duas principais coisas que eu quero deixar o dia que eu sair. Isso é muito bom. Sabe o que eu queria que você contasse aqui para o pessoal que está assistindo? Um overview sobre a PPG, né? O que vocês fazem, né? Como vocês estão inseridos hoje no mercado. Eu acho que é válido também reforçar isso para quem está nos assistindo, Claro. Quem não conhece. E essa questão do legado também vai de encontro para que queiram saber mais sobre a empresa. Sim. Bom, a PPG é uma empresa americana, né? Já da década de 1800 e alguma coisa, já há muitos anos. Ela está presente em mais de 70 países, nós somos quase 50 mil funcionários mundialmente. É uma empresa que tem no seu DNA aquisições, então é uma empresa que veio adquirindo, tem culturas diferentes dentro da mesma empresa. Isso é muito rico, né? Essa troca de experiências entre as culturas. Então, era uma empresa que veio crescendo, uma empresa de o ano passado, 15,8 bilhões de dólares, né? Uma empresa bastante significativa no mercado, uma das líderes do mercado no setor de tintas. Tá. Quando nós falamos setor de tintas, são vários segmentos. Então, nós temos desde a tinta que nós chamamos de tinta arquitetônica, que é tinta de construção, tinta de parede, né? Essas que nós temos mais o contato diário. No Brasil, nós temos 4 plantas. Uma dessas plantas, ela toca a nossa marca, que é a Renner, para linha de arquitetura. Nós temos tintas industriais e aí entra um leque enorme, né? Então, hoje em dia, por exemplo, você tem PPG no seu dia a dia e às vezes você nem sabe, né? Então, nós temos o segmento de automotivo, né, que é pintura original. Nós temos o segmento de repintura automotiva, que é quando você bate o carro, você manda pintar. Então, é o repintura automotivo. Nós temos um segmento chamado Protective Marine, que é para barcos, que é para proteção anticorrosiva, para energia eólica, toda essa parte de infraestrutura. Nós temos a Aerospace também, para aviões. E packaging, que é para embalagens, né? Então, quando eu falo que você tem alguma coisa hoje no seu dia a dia, então você pode ter seu carro pintado com PPG, você pode ter o seu laptop com a luminária, você tem os tratores, maquinário agrícola, a sua geladeira da sua casa pode ser pintada com PPG. Nossa, tudo, então, né? assim, nosso slogan, né, de proteger e embelezar o mundo, exatamente esse é o nosso propósito. Então, se você vê hoje, tudo que leva a cor e proteção é um segmento que a PPG atua. Então, é tudo, praticamente tudo. E aí tem agora essa novidade, né, que eu já havia escutado no passado, alguém comentando de tinta em pó, né? Só que eu nunca fui atrás, assim, eu falei assim, o que seria isso, né? E aí você comentou e tem, então, um propósito muito maior, que ela é mais sustentável, é isso? Exato. Então, o que acontece? Antigamente, a tinta em pó nasceu lá na década de 50, né? E antigamente ela era vista mais como um commodity, né? Um produto para proteger, a aparência não era muito parecida com tinta líquida, tal, então era muito mais para peças de carro, essas coisas. Só que com o advento da sustentabilidade, isso começou a ganhar um pouco mais de notariedade. Por quê? A tinta em pó não tem aquilo que nós chamamos de vapores orgânicos, então não tem o VOC, né, que nós falamos. Está pronto para uso, então você não precisa catalisar. Catalisar é quando você dá uma propriedade diferente, né, para dar mais dureza, secagem para tinta líquida. A tinta em pó já está pronta, né? E ela pode ser reciclada, você pode ter uma eficiência de aplicação de 99%, você pode reciclar o material que cai e reutilizar. Então, assim, tem N vantagens sustentáveis. Sim. Né? Então, o que acontece hoje, por conta de regulatórios, por conta mesmo do tema de sustentabilidade, as empresas começaram a olhar com os olhos diferentes para essa tecnologia. Então, ela começou e existem muitas tintas líquidas, ou segmentos e aplicações de tintas líquidas que estão já aproveitando e transformando isso em tinta em pó. E esse mercado vem crescendo mais do que o mercado de tintas líquidas, digamos assim, né? E o que acontece hoje? A PPG viu, né, essa transição
E nós, desde 2019, estamos tendo um olhar mais aprofundado para essa tecnologia. Então, desde 2019, nós adquirimos algumas empresas que reforçaram o portfólio de tinta em pó que nós temos hoje, e nós fizemos vários investimentos para ampliar a nossa capacidade para tinta em pó. Então, hoje nós temos óleos diferentes, por isso que se formou essa área global, para alguém ter os óleos, né, para essa tecnologia de uma forma global, para acelerar, inclusive, o desenvolvimento. Que legal, eu achei incrível, gente. Tudo que favorece a natureza, a gente tem que ir a favor, né? E manter a qualidade também, né? E praticidade, na verdade, também, né? Exato. Mas eu acho que a gente pode ir para o momento Pode Essa. Pode essa? Eu acho que pode. A gente divulga que os nossos convidados vão vir aqui no programa. E a nossa comunidade manda perguntinhas. Então você vai tirar um papelzinho, vai ler. Se pode ou não pode. Mas lá. Normalmente pode. Como é liderar pensando de forma global e agindo localmente, visto que a PPG atua em diversos países? Nossa, gente! Parabéns pela pergunta. Excelente, excelente. O que acontece, como eu falei para vocês, né? Nós temos que ter agilidade de estarmos prontos para tudo que vem acontecendo no mundo, né? Então, sempre, a logística é difícil trazer de um país para outro. Então, cada vez mais a regionalização na aplicação, na realização, eu digo assim, na execução da estratégia, ela está presente, mas o pensamento global tem que existir. Então, o que acontece? Hoje, né, atuando de forma global, você consegue fazer a conexão das melhores práticas que você tem hoje. Muitas das plataformas de tintas que você vai aplicar dentro de uma região, ela já existe. Então, quando você tem essa visão global, você ganha velocidade, você às vezes não precisa já inventar a roda, né? Você já tem o produto em alguma parte do mundo, você já conhece a aplicação, às vezes você tem um cliente global que atua regionalmente. Então, a visão global é muito importante para você cortar caminhos, para você ter agilidade, para você ter uma padronização, inclusive na questão de qualidade e oferta para clientes, inclusive atendimento de clientes globais. Mas a atuação regional, ela vai te trazer o quê? O como fazer, né? Então, eu digo muito que é o estratégico e o tático regional. Não que o regional não possa ter uma estratégia, mas a estratégia tem que estar conectada com a estratégia global. Então, é isso que nós vemos hoje, né? Ter essa visão, então, pensamento global e atuação regional. É um desafio, né? É um desafio, porque quando você olha as regiões hoje no mundo, cada uma é de um jeito. De um jeito. Mesmo no Brasil, então... Mesmo dentro do Brasil, você tem várias situações, formas de aplicação, ou mesmo forma de negociar. Você pega a América do Sul, cada país tem uma situação política, econômica diferente, moedas diferentes. Então, assim, tem esse desafio, né? Mas se você está na região, você consegue ter a visão de como você pode agir e operacionalizar as coisas de uma forma a atender mais rapidamente. E a agilidade hoje é a palavra do momento. Verdade. Né? Mas assim, eu acho que ficou super respondida a pergunta. Eu só tenho uma dúvida. Ok. O que você faz para manter equilibrado aí 7 chapéus, várias responsabilidades? Passa uma receita de como manter assim uma calma também, a resiliência, né, a longevidade, vida pessoal, né? Conta pra gente, tem algum segredo? Olha, e continuar linda e bela. Isso é por sua conta. A idade chega para todo mundo. Como eu falei para você, né, foi uma construção. Eu acredito que nessa construção, nessa minha jornada, um ponto muito fundamental foi o meu autoconhecimento, né? Eu sempre vim de pais separados, né? Então você acaba tendo uma necessidade de se ter uma responsabilidade cedo e acreditar muito no seu esforço. Eu acho que isso é parte de toda essa minha jornada, né? Porque eu acredito isso. Você consegue. Você pode conseguir qualquer coisa, depende de você. Então eu acho que isso vem muito do autoconhecimento. E aí, em determinados momentos da minha vida, imagina, 92, né, que eu tive minha filha,
eu assumi um cargo de liderança diferente. Eu tinha que viajar, área comercial. E a pressão, porque você vai para a área comercial, pressão de vendas, aquele negócio, né? O mês acaba, já começa o outro. Sim. E eu comecei a sentir que eu ia entrar num burnout ali, que alguma coisa ia acontecer. Aquele momento eu virei a chave. Aquele momento eu parei para pensar, bom, ou você quer viver com remédio, né, para controlar a ansiedade, ou o que você quer fazer. E aí eu comecei a procurar, fiz esporte, fiz várias coisas, mas eu me encontrei na yoga e na meditação. Olha. E eu pratico isso até hoje, né? Às vezes não com a frequência que eu tinha no passado, mas a yoga pratico algumas vezes na semana, mas a meditação todos os dias. Sim. Então isso é o que me equilibra e traz a minha adrenalina, né, um pouquinho para baixo, para eu poder realmente ter o meu momento de descanso, de relaxamento e pensar em mim. Então, eu acredito que isso é o que me faz conseguir administrar os pratinhos do dia a dia, porque esse mercado é um mercado muito dinâmico, né? E você tem que estar preparada. Você não sabe, não é uma rotina. O dia seguinte não vai ser uma rotina. Então, você vai ter que administrar alguma coisa que está por vir, como eu falei para você. Alguma coisa vem, mas você não sabe o que é. Mas você tem que estar bem. Então, eu me encontrei. Tem gente que se encontra no esporte, em alguma prática de alguma outra coisa, na corrida. Eu me encontrei nisso e me encontrei na meditação. E não preciso muito. Então, acho que isso que me flexibilizou muito, né? Então, todas as noites, uns 10 minutinhos são suficientes para baixar um pouquinho essa adrenalina. E eu consegui enxergar as coisas. Porque, às vezes, você entra nesse looping e você não... É difícil você sair quando você não consegue desligar. Né? E você tem que ter... Exato. Você tem que ter algum momento... Falar, não, agora eu tô legal. Então, agora eu consigo resolver. Então, isso me ajuda no dia seguinte, ter muito mais foco, conseguir administrar uma agenda que não é fácil, né? As reuniões, o que sai fora da rotina. Então, você consegue enxergar isso, enfrentar isso de uma forma mais amena, né? Não que eu não seja nervosa, às vezes não aparenta que eu seja, mas, claro, todo mundo tem os altos e baixos, mas você tem que saber o momento que você tem que parar um pouquinho para respirar e voltar à normalidade, porque senão você não consegue resolver as coisas que você tem que resolver. Então, isso me ajuda muito na concentração, no foco e na realização das coisas. Maravilha. Que legal, eu acho que ficou bom. Assim, que entrevista, hein? Começar a fazer meditação. Eu já fiz uma época, mas a meditação é uma prática, né? É um exercício físico também, né? Se você para... Eu fiz na época da... Teve todo mundo falando dos 21 dias, que você se transforma, não sei o quê e tal. Aí eu fiz, né? Tinha os exercícios que era chatinho fazer, mas aí você quer fazer, tem que fazer, aí vamos fazer. E aí eu fiz e depois criei um grupo com todo mundo meditando. Foi uma coisa muito legal. Só que hoje em dia eu não faço, mas o pouco que às vezes eu paro para olhar e falar, calma, por que eu fico me analisando muito, né? Então a minha meditação é meio rápida às vezes. Eu falo assim, por que eu fiquei tão nervosa com isso? Por que eu... Não, se eu fizer, então, nervosa aqui, eu não vou conseguir resolver isso aqui. Então, aí eu fico me policiando o tempo inteiro. Às vezes eu fico chata comigo mesma, sabe? É uma outra Vanessa fica pentelhando aqui. Mas funciona, né? Porque você consegue, pelo menos, amenizar um pouco. Eu não tenho a responsabilidade que você tem, mas eu acho que para todo mundo que está ouvindo, meditação e tudo que for para te voltar para dentro... É onde estão as grandes respostas, Exatamente. Né? Você tem que dedicar um tempo para você. Sim. Porque às vezes as pessoas falam, o que você faz para você relaxar? Eu saio com os amigos. Não, você está no ambiente com os amigos. Eu saio com a minha família. Não, você está no ambiente familiar. O que você faz para você? Exato. Nem que seja lá uns 5 minutinhos escutando uma música. É para você. É para você. E eu acho que aí você começa a se valorizar também, né? Se valorizar, se amar, se entender, isso aí, né? Claro. Mas, olha, eu tô assim, abismada, adorei a entrevista, eu quero muito agradecer a sua vinda. Acabou, é uma pena, você vê, tá todo mundo já aqui querendo estender, mas infelizmente a gente não vai conseguir estender pelo tempo.
Mas a gente quer muito agradecer. Venha sempre quando houver novidades, queira contar. Eu fiquei encantada com a sua história. Eu acho que mais do que falar de empresas, a gente gosta de falar de pessoas que estão por trás dessas empresas. E a gente gostou muito de te conhecer e saber o que você representa aí no mercado das tintas e da sua família também, que deve ser muito legal ter você como mãe. Eu ia amar. Não, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Tem muito mais para falar, né? Quando nós falamos de tintas, tem tendências, tem tudo. Estou à disposição para uma nova rodada, se for preciso. Obrigada da oportunidade mesmo e sucesso. Obrigada. Sucesso para nós, ainda mais para você. Ainda mais. Para vocês que ficaram aí até o final, deixa o likezinho para esse algoritmo subir e, ó, o Universo das Tintas aqui bombou, hein? É isso aí, então vamos deixar beijo. todo mundo informado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.